Olá pessoal do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai conhecer aí um pouco sobre os medicamentos. Antes de falar sobre medicamentos, a gente precisa aqui conhecer melhor dois conceitos que são diferentes, mas que são muito confundidos: remédio e medicamentos. A gente diz que remédio é tudo aquilo que vai trazer alívio a algum sintoma, certo? Aquilo que vai nos trazer algum benefício. Pode ser natural ou não, certo? E aqui a gente tem como, por exemplo, algumas ervas. A gente pode fazer um chá em casa e tomar para ter alívio para dor de cabeça, para dor de barriga, para melhorar a ansiedade e essas coisas. Quando a gente fala de medicamentos, a gente está falando aí de produtos que foram produzidos em laboratório, que passaram por vários processos de pesquisa e aí também por vários processos de produção. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Por quê? Porque todo medicamento vai estar nos trazendo alívio de alguma forma, então aí se enquadra como um remédio, mas nem todo remédio ele vai ter os processos industriais e laboratoriais que o medicamento tem, certo? Então, quando a gente vai falar de remédio e de medicamento, vamos saber aí que são coisas diferentes, certo? Aí algumas informações importantes sobre esse tema. Primeiro, muitos estudos científicos estão por trás dos medicamentos. Como medicamentos aí são produzidos em laboratório, existem muitos estudos por trás. E envolve algumas áreas da ciência, como a medicina, a química, a biologia e a própria farmácia. Então essas áreas estão aí o tempo todo, sofrendo evolução para nos trazer cada vez mais melhorias nessa área, E aí, existem muitas pesquisas de como as doenças acontecem, como que o nosso corpo ele vai se comportando para que a gente tenha aí medicamentos cada vez mais eficazes. E esses medicamentos, eles são regulamentados, vamos dizer assim, pelo que a gente chama de órgão regulamentar, que no nosso país é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Que vai estar aí comandando todas essas questões. E por fim, esses medicamentos, eles trazem para a nossa sociedade vários impactos. Esses impactos, positivos, a gente vai ter aí a melhoria da qualidade de vida da população e, consequentemente, a gente vai ter linkado a isso o aumento da expectativa de vida. Então, esses aí são algumas situações, que o uso de medicamentos acaba proporcionando no âmbito social. E quando a gente fala de medicamentos, existe não uma classificação geral sobre esses medicamentos, remédios. São medicamentos cujos princípios ativos extraídos e isolados apenas de plantas medicinais. Eles são aí produzidos por meio de rigoroso processo industrial e passam por testes criteriosos antes de serem disponibilizados no mercado e só poderão ser comercializados após serem registrados pela Anvisa. Então a gente diz aqui que esses medicamentos fitoterápicos são aqueles que têm o princípio ativo extraído apenas de planta, então apenas princípios naturais, certo? Que já existem, são extraídos aí dessas plantas e produzidos os remédios. Então aí também passa pela regulamentação da Anvisa, certo? Medicamentos sintéticos. Esses sintéticos são medicamentos que contêm princípio ativo produzido por processos químicos. Então, diferente dos fitoterápicos, que tem ali os princípios ativos naturais extraídos de plantas, aqui eles são produzidos em laboratório, eles são sintéticos, certo? E são produzidos aí em laboratório, como a gente já viu, assim eles não derivam diretamente da natureza e também passam por testes rigorosos e também devem ser registrados pela Anvisa, certo? Então, esses dois aqui porque são medicamentos. E a gente vai ter também uma classificação aqui de remédios naturais. Remédios naturais, são feitos com substâncias retiradas das plantas, não possuem princípio ativo purificado e esses remédios não têm comprovação científica e não são registrados na Anvisa. Suas propriedades medicinais derivam da sabedoria popular que é transmitida de geração em geração. Então, quando a gente fala aqui desses remédios naturais, sabe quando a gente está com a dor de barriga, meio para baixo, aí a nossa avó vai lá no quintal, pega um matinho, faz um chá e a gente toma? Isso aí está enquadrado dentro dos remédios naturais, certo? Porque não tem registros científicos sobre isso, mas aí tem um conhecimento popular que vai passando aí de uma geração para outra e também é válido, ok? E aí, quando a gente fala de medicamentos, a gente diz que ele tem ações diferentes. Cada um deles serve para alguma coisa. A gente toma remédio para dor de cabeça, para febre, para dor de barriga, para dor no corpo. E aí, esses medicamentos, eles têm
ações diferentes, vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui, de um modo geral, existem muitos, infinitos tipos, mas a gente, de um modo geral, tem esses aqui. Analgésicos, eles servem aí para o alívio de dores, certo? Antitérmico, como o nome diz, né? Antitérmico, eles vão estar aí diminuindo a febre. É anti-inflamatório, combatem as inflamações que acontecem pelo nosso corpo. Antibióticos, combatem agentes infecciosos, como bactérias e fungos. Antiviral, que combatem os vírus. Aí é interessante lembrar o seguinte, o antibiótico é bactérias e vírus e fungos, certo? Esses medicamentos só podem ser consumidos com receita médica e só podem ser comprados com também a receita. Por quê? Porque os antibióticos, né, são remédios muito utilizados aí por bactérias e podem sofrer mutações muito rápido e acaba que o nosso organismo se acostuma a esses medicamentos. Então a gente precisa aí ter muito cuidado na hora de fazer o consumo aí de antibióticos, certo? Não só antibióticos, né, mas todos os remédios precisam ter aí um cuidado no consumo, porque da mesma forma que eles nos fazem bem, eles também podem ter efeitos colaterais fortes se a gente não tiver aí uma orientação médica, né, ou farmacêutica na hora que a gente estiver utilizando. Então, além da ação, os medicamentos também podem variar conforme seu modo de uso e o tipo de produção. Então, a gente vai dizer aqui, ó, que o que a gente diz o modo de uso é a administração desse medicamento, certo? As vias de administração mais comuns que a gente pode observar são a sublingual, que são aí comprimidos que a gente coloca embaixo da língua e aí ele vai dissolver e vai entrar direto na nossa corrente sanguínea. Outro exemplo, a tópica, né, pela pele. Uma pomada, por exemplo, a gente passa, certo, na pele e ali a gente vai estar fazendo a administração desse medicamento. Outro também, injeção, né? Pode ser injeção no braço, injeção no bumbum, injeção na veia. Existem vários tipos aí. Inalação, certo? Que são aí pelas vias nasais, ok? Por gotas, e essas gotas podem ser via oral, pode ser direto no ouvido, por exemplo, certo? Então existem alguns tipos. E quando a gente fala desses tipos de medicamentos, a gente vai estar falando aqui, ó, de medicamentos de referência, similar e genérico. E qual a diferença aí entre os três? Medicamentos de referência, a gente vai dizer que é um produto inovador, registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado do país, a gente fala aqui da Anvisa, certo? Sua eficácia, segurança e qualidade foram comprovados cientificamente pela Anvisa e são medicamentos com mais de 40 anos de mercado. Então, os medicamentos que se enquadram aí a gente chama de referência, certo? E os similares, quais são? É aquele que apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia, que é a forma de usar, e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica em comparação ao medicamento de referência. Por isso que ele é similar, ele tem tudo isso parecido, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho, à forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipientes e veículos, certo? Então a gente fala que são medicamentos muito parecidos, mas que vai estar variando aí, por exemplo, o laboratório que foi produzido, o tamanho, o tempo de validade e essas coisas. E os medicamentos genéricos? Os medicamentos genéricos, né, é um medicamento registrado pelo nome genérico ou químico de substância ativa que o compõe, mas que possui aí os testes de biodisponibilidade, então os testes necessários, né, para a eficácia desse medicamento. Esse passa apenas por testes de bioequivalência para comprovar que tem o mesmo comportamento no organismo e as mesmas características de qualidade do medicamento de referência ou de marca e é mais barato que o medicamento de referência, certo? A gente diz aqui, né, que ele não passa por todos os testes, mas os testes que são aí mais necessários, que são, ele vai estar passando. E também tem informação interessante aqui, ó. A gente tem os medicamentos de referência, o genérico e o similar. É muito comum a gente observar que os medicamentos de referência são aí sempre mais caros, seguido do genérico e, por fim, os medicamentos similares acabam sendo um pouco mais baratos, certo? E a gente vai falar agora sobre alguns cuidados importantes que a gente vai ter aí com os medicamentos. Primeiro, os medicamentos, apesar de serem importantes para o combate e prevenção de doenças, podem causar danos à saúde
se não forem tomados da forma adequada e com a orientação médica. Somente o profissional da saúde saberá indicar da forma correta como deve ser tomado e por quanto tempo. Então, para a gente tomar um medicamento aí, a gente precisa ter esse acompanhamento de um profissional da saúde. Outro cuidado que se deve ter é com o descarte correto de medicamentos, pois feito de forma inadequada pode prejudicar o meio ambiente e até mesmo afetar alguns organismos. Então, quando a gente fala aqui desse descarte, né, a gente não pode descartar esse medicamento simplesmente no lixo, porque a gente pode estar fazendo aí a contaminação do solo, da água, pode contaminar alguns outros organismos que vão ter em contato com esses medicamentos. Então, com a forma correta, algumas farmácias, né, elas recebem esses medicamentos vencidos, por exemplo, e fazem aí o descarte correto, certo? Então, a gente não pode jogar medicamentos aí no lixo, certo? Porque a gente pode estar prejudicando aí o meio ambiente e outras pessoas que podem ter contato, por exemplo, nos aterros sanitários, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, né, sobre medicamentos. Espero que vocês tenham aí compreendido alguns cuidados importantes e a diferença, né, entre remédios e os medicamentos. Até a próxima e bons estudos!